O Brasil é um país que tem quase nenhuma tradição democrática. Nós fomos descobertos em 1500, tivemos um longo período como colônia de Portugal, uma colonização bastante atrasada e cruel. Depois, com a proclamação da independência, tivemos um império absolutista, escravagista, dos dois Pedros, primeiro e segundo. Com a proclamação da República em 1889, nós não vamos entrar num período democrático também. A República Velha não tinha justiça eleitoral, eram os próprios governos que faziam as eleições, todas elas fraudadas, mulheres não votavam, analfabetos não votavam, operários não votavam, então, evidentemente, não era uma democracia. E vamos ter a República Velha estendida até 1930, com a Revolução de Getúlio, que instaura também um governo revolucionário e depois ditatorial, portanto não democrático. O primeiro interregno democrático que nós vamos ter no Brasil vai ser de 1946 até o golpe militar de 1964, são em torno de 16 anos apenas. E aí inicia um longo período de 20 anos de ditadura, e o que vai consagrar a retomada do processo democrático no Brasil é a Constituição de 1988. Quando ocorre a Constituinte de 1988, que vai redigir a Constituição, o país vivia um clima de ascenso das lutas democráticas pelo desgaste do regime militar e, portanto, a Constituição de 88, ela vai consagrar de forma muito firme a questão das liberdades democráticas, de conquistas democráticas que, inclusive, hoje os setores conservadores procuram anular. No rastro desta Constituição Democrática de 88, que estabelece parâmetros para uma sociedade efetivamente democrática no Brasil, nós vamos ter a aprovação da LDB. A LDB, ela, no início da década de 90, ela vai consagrar no âmbito da esfera educacional todo aquele conceito democrático que havia na Constituição de 1988. Entre essas questões que ela estabelece está a questão da gestão democrática. Posteriormente, transformada também na conquista em vários estados, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, do processo eleitoral, com a participação dos segmentos que compõem a escola, para diretores e diretoras de escola. Entretanto, até pela essa falta de tradição democrática, não podemos também esquecer a herança do escravismo no Brasil. Nós tivemos 388 anos de escravidão num país que tem apenas 520 anos de história. E não faz tanto tempo assim, em termos históricos, que a escravidão foi abolida. Portanto, a elite brasileira, a burguesia brasileira, ela, direta ou indiretamente, ela é herdeira do escravismo. E não há nada mais cruel, mais desumano, em termos de exploração do trabalho humano, do que a escravidão. E isso, portanto, está na cultura das classes dominantes brasileiras, que resistem a qualquer processo que amplie os espaços democráticos. Por isso que muita gente entende que a eleição, seja no âmbito geral ou no âmbito de uma escola, se limita ao processo eleitoral, ao processo de eleger ou ser eleito para a direção da escola, por exemplo. Na verdade, esse é um detalhe, é uma condição sine qua non para que haja democracia. A rigor, pode haver democracia, inclusive com processo indireto de eleição, no caso da Europa, os primeiros ministros, até presidentes, eleitos pelos parlamentos. O conceito de democracia é muito mais amplo que simplesmente votar e ser votado. Porque se tu limitar apenas a votar e ser votado, na verdade passa a ser apenas uma disputa de popularidade, não de projetos e não de programas. Portanto, quando falamos em gestão democrática da escola, nós estamos falando
de um processo mais global, de um processo mais amplo de democratização da escola em todas as suas instâncias, dentro do qual o processo de eleição de diretores é um detalhe importante, evidentemente, mas apenas um detalhe. Uma escola democrática é aquela que estabelece canais de escuta para os estudantes, que incentiva a organização autônoma dos estudantes através de seus centros e grêmios estudantis, que incentiva a organização dos professores para que eles, não de forma individualizada, o que fragiliza as suas demandas, mas de forma coletiva, através do grêmio de professores, através do centro de professores, eles possam levar de forma democrática e respeitosa, naturalmente, organizada, as suas demandas para a equipe diretiva da escola. Da mesma forma, não é o fato de um diretor ou de uma diretora ser eleito que ele tem uma carta branca para agir como bem entende, mesmo que seja dentro dos limites legais, obviamente. Mas, na verdade, ele é alguém que é colocado na coordenação de um processo e tem que exercer esse processo democrático cotidianamente, através de uma atitude receptiva às demandas dos segmentos que compõem a escola, receptiva às demandas que vêm da comunidade situada no entorno da escola, particularmente de mães e pais ou responsáveis pelas crianças que essa escola está atendendo. Então, é toda uma postura que envolve a escuta, que envolve o diálogo, que envolve o respeito ao pensamento eventualmente divergente ou diferente daquele pensamento que a direção da escola tem no momento. Portanto, quando falamos de gestão democrática, se trata de criar uma cultura democrática na escola, porque antigamente se achava que era possível ensinar a democracia, isto é, com aulas, inclusive, de moral cívica, o SPP, onde, de forma expositiva, teórica, os professores ou o professor ou a professora procuravam explicar o que é democracia. Ora, democracia não é uma coisa que vai se explicar teoricamente. Democracia, se tu não vivenciá-la no dia a dia, tu nunca vai assimilar os seus valores. Não se trata, portanto, de ensinar para a democracia, mas se trata de ensinar na democracia. Apenas nessa condição é que nós efetivamente vamos desenvolver uma cultura democrática nos educandos e nas educandas, inclusive no próprio corpo docente da escola. Não falar de democracia simplesmente no plano teórico, mas vivenciar a democracia, fortalecer os espaços de participação, fortalecer os espaços de diálogo, permitir que de forma organizada, evidentemente, não estão propondo aqui uma anarquia, cada um faz o que bem entender, até porque a democracia pressupõe disciplina, pressupõe o respeito à vontade da maioria, senão vira uma baderna, né? Que é onde ninguém consegue alcançar seus objetivos. Então, como eu dizia, não se trata de ensinar o que é democracia. Se trata de viver de forma democrática, se trata de estabelecer uma gestão que efetivamente tenha os valores democráticos como valores norteadores da sua ação cotidiana. E talvez essa seja a função mais importante da escola, mas para além dos conteúdos, simplesmente, dos certificados que ela possa eventualmente emitir, a mais importante tarefa que ela pode desempenhar é de criar, desenvolver e fortalecer uma cultura democrática entre os educandos e as educandas, porque serão valores que eles levarão para a vida toda e que certamente terão reflexos na sua vida profissional, na sua cidadania. Todos nós comentamos, percebemos que, infelizmente, essa falta de cultura democrática em nosso país leva, algumas vezes, a nossa população
a ser facilmente envolvida, enganada por aventureiros, por demagogos, por populistas, fazendo com que ela faça a sua escolha a partir de realidades conjunturais, ou que sejam simplesmente conduzidas de forma oportunista pelos grandes meios de comunicação, por igrejas pentecostais, por igrejas que se fundamentam no irracionalismo, no fanatismo, e também impedindo que se estabeleça no país, que se desenvolva no país, crenças absolutamente absurdas, como nós vemos hoje no Brasil, crenças que negam a ciência, que negam o conhecimento básico que a humanidade já tem sobre a esfericidade do globo terrestre, dizendo que a Terra é plana, negando verdades científicas fundamentais. Então, tudo isso compõe o estabelecimento de uma cultura democrática, de uma gestão democrática em uma escola, numa universidade ou até mesmo numa comunidade.